Olá pessoal, meu nome é Evanildo Vicente, bem-vindo ao canal Evanildo Física. Hoje nós vamos falar aqui sobre essa figura geométrica aqui, que é a elipse. Antes de seguirmos aí o estudo das leis de Kepler, vamos falar sobre essa figura geométrica. Pessoal, antes de definir essa figura geométrica, vamos falar aqui dos seus elementos. Toda elipse tem dois pontos bem determinados, dois pontos fixos que nós chamamos de focos. F1 e F2 são os focos da elipse. Então anote aí, ó, F1 e F2 são os focos da elipse. Além disso, tem outros elementos que é importante dar destaque, como por exemplo, essa distância aqui de O a A1, essa distância aqui nós chamamos de semi-eixo, né? Semi-eixo maior. Existe outro semi-eixo maior, que é esse aqui, ó, de O a A2. Então veja, de O a A1 e de O a A2 são dois semi-eixos, né? Dois semi-eixos que nós chamamos de semi-eixos maiores. Anote isso daí. O a A1 é igual a O a A2 e são os semi-eixos maiores. Essa distância de O até A1 e essa outra de O até A2, essas duas distâncias são iguais, são chamadas de semi-eixos maiores. Existe também, pessoal, os semi-eixos menores, que são essas distâncias aqui, ó, de O a B1 e de O a B2. Essas distâncias também são iguais e são chamadas aí de semi-eixos menores. Anote isso daí também. OB1 é igual a OB2, são os semi-eixos menores. Outra coisa importante dar destaque aqui no estudo da elipse é isso daqui. Ó. Se você pegar qualquer ponto da periferia da elipse, por exemplo, esse ponto azul aqui, ó, P, certo? Vamos pegar esse ponto aqui. Se você somar a distância, essa distância aqui, D1, do foco 1 a P, e essa distância aqui, ó, D2, do foco 2 a P, se você somar essas duas distâncias, você vai ver que esse valor é sempre o mesmo. Por exemplo, pegue um ponto aqui, um ponto vermelho, que eu estou chamando aqui, e vamos mais uma vez, vamos chamar de D1 a distância de P ao foco 1 e D2 a distância de P ao foco 2. Somando D1 com D2, vai ser sempre igual a D1 com D2, que são essas outras duas distâncias aqui. E não importa, isso vale para qualquer ponto que você pegar aqui na periferia da elipse. Então você pode sim afirmar isso daí. D1 mais D2 é constante. Então agora a gente já pode definir o que é elipse. Então anote aí. Elipse é o conjunto de pontos de um plano para os quais a soma das distâncias d1 e d2, respectivamente a dois pontos fixos denominados focos, F1 e F2, pertencentes a esse plano, permanece constante. Então, a soma das distâncias d1 e d2, né, que são respectivamente aos focos F1 e F2, que pertence a esse plano, essa soma permanece constante. Foi o que eu destaquei aqui. Então, a outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a excentricidade da elipse. Só que para você conhecer a excentricidade da elipse, você precisa conhecer duas distâncias, duas dimensões que aqui estão nessa figura. A primeira delas, que eu quero mostrar aí a vocês, é a distância entre os pontos A1 e A2, que é o eixo maior da elipse. E eu estou representando aqui o eixo maior da elipse com essa letra aqui, com o E maiúsculo, ok? A outra distância que eu quero chamar a atenção para vocês é a distância entre os focos, que eu vou chamar aqui de F, certo? F minúsculo. Pronto. F é a distância entre os focos. E o eixo maior é a distância entre A1 e A2. O que é a excentricidade? Excentricidade nada mais é do que a razão entre essa distância entre os focos, que é F minúsculo, e a distância e o eixo maior, né? A dimensão aí do eixo maior. Antes de continuar, já vou deixar claro para vocês aqui que a excentricidade é uma grandeza adimensional. Ela não tem unidade física, porque é uma razão entre duas grandezas de mesma natureza, comprimento por comprimento.
A excentricidade, pessoal, outra informação importante para dizer aqui, é que ela pode variar, a excentricidade, ela pode variar entre o 0 e o 1, ou seja, ela é maior ou igual a 0 e menor do que 1. Veja, quando é que a excentricidade é 0? Ora, quando é que é 0? É simples de visualizar isso. A excentricidade ela vai ser 0 se o f for 0. Né? Então aqui, ó, se o f for 0, 0 sobre qualquer coisa aqui, você vai ter excentricidade 0. E o que significa, professor, o que significa excentricidade, o f igual a 0? Ora, se o f é a distância entre os focos, vá aproximando os focos. Se você for aproximando os focos dessa figura, você vai percebendo que a distância entre os focos vai diminuindo. Quando um foco estiver sobre o outro, a distância f, a distância entre os focos, é 0. E essa figura, ela assume uma situação especial. A elipse ela vai ter a forma literal de uma circunferência. Então, quando f é 0, aí você vai ter os dois focos coincidindo no centro da circunferência. Veja bem, agora, imagine só se esse f, a distância entre os focos, se essa distância for aumentando, o que é que vai acontecer com essa razão aqui? Ó? Se esse f aqui, ó, se o f tende ao valor E, que é o eixo maior, se f tende a E, então essa razão aqui, ó, f sobre E, se f tende a E, essa razão aqui tende a 1, beleza? Ou seja, quanto mais distante os focos, maior o f, e a elipse ela vai se aproximar de um segmento de reta. Então é isso que eu tinha para falar sobre elipse. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo aí. Até a próxima.